Olá! Na disciplina de enfermagem em saúde pública, o tema da aula é Programa de Imunização, atenção atualizada anual. O Programa Nacional de Imunização, que nós usamos a sigla PNI, foi criado em 1973, muito pouco tempo, com o objetivo de normatizar a imunização em níveis nacionais, assim contribuindo para o controle ou erradicação das doenças infecto-contagiosas e imunopreveníveis. Lembrando que a palavra imunizar significa criar resistência à ação de um agente patogênico, ou proteger, defender, resguardar. O desenvolvimento de programas do programa é orientado por normas técnicas estabelecidas nacionalmente. E é interessante que essas normas desse programa, elas têm exatamente uma técnica igual em qualquer parte do território nacional. As normas e diretrizes da imunização são sempre as mesmas. Uma vez a pessoa treinada aqui no estado de São Paulo, ela consegue fazer imunização em qualquer lugar do Brasil, porque o processo de normas técnicas é o mesmo. O que muda, muitas das vezes, por regiões, é os tipos de vacina. Alguma região tem mais problemas de um tipo de doença, então ali tem mais aquele tipo de vacina, mas as técnicas não mudam não. O cuidado com a vacina, o cuidado com a geladeira, o cuidado no manuseio, as técnicas de aspiração, os cuidados, o tempo, a durabilidade de cada vacina é igual em qualquer região do Brasil. A manipulação e transporte e a ampliação dos imunobiológicos, assim como os aspectos dos programas e avaliação. Essas normas são estabelecidas com a participação dos órgãos, no caso é o Programa Nacional de Imunização, existe uma parte do Ministério da Saúde que é só o PNI, e o trabalho do Ministério da Saúde. É um conjunto para atuar nesse programa. Os responsáveis pela operacionalização e de outras instituições. Assegurando, dessa forma, a sua aceitação e uniformidade do uso em todo o país. A imunização hoje é muito questionada porque alguns pais optam em não vacinar os seus filhos. No Brasil é obrigatório, a gente não tem essa opção de não vacinar. Só não se vacina quando há casos específicos, como por exemplo, a criança tem alguma patologia, baixo peso ou algum motivo que justifique a não vacinar. Fora isso, não é obrigatório no território nacional a vacinação. Claro, lembrando que casos de alergias, tem alergia a algum tipo de vacina, realmente não é feita a vacinação. Mas tem que ter um laudo médico comprovando isso. Hoje, uma das exigências dentro de empresas onde o funcionário é contratado e ele alega ter filhos, é a carteira de vacinação dos filhos. As escolas hoje infantis também, uma das exigências é a carteira de vacinação da criança, para exatamente incentivar os próprios pais ou cuidadores a estarem fazendo a imunização dessa criança. O PNI tem o objetivo de erradicar, eliminar e controlar as doenças imunopreveníveis em todo o território nacional. Então, quais seriam essas doenças? A gente tem algumas bem mais conhecidas, como a varíola, que já foi inclusive erradicada. A gente tem a poliomielite, que a gente conhece popularmente como a paralisia infantil. A gente tem o sarampo, tuberculose, rubéola. Nós temos aí a gripe, nós temos aí as diarreias, por isso nós temos vacina própria para isso. Nós temos as meningites e outras doenças mais aí que nós vamos estar falando sobre elas. Assim, faz parte então do programa de imunização
erradicar, eliminar ou controlar as doenças. É um modo que a gente tem. Lembrando, gente, que a imunização, ela é para proteger, ela não é para evitar da pessoa ter a doença. As pessoas confundem muito. Eu sou vacinada, então eu não pego a doença. Não, não é isso. Quando você toma a vacina é para te proteger, mas não impede que você tenha a doença. Tanto que a gente toma aí vacina para tuberculose, mas nós temos inúmeros casos de tuberculose. Nós tomamos vacina aí para meningite, mas nós temos inúmeros casos de pessoas com meningite. Então, é claro que você imunizado e com a carteirinha toda correta é muito mais difícil de acontecer esse problema, mas não é impossível. O PNI tem o objetivo de erradicar, eliminar e controlar as doenças imunopreveníveis no território nacional. A vacinação é a maneira mais eficaz de evitar as diversas doenças, tá? É a maneira mais eficaz. Inclusive, conforme nós estamos estudando, lembrando que a mãe, ela passa essa imunização, inclusive, para o feto e para o feto. Então, já começa ali o processo da imunização da criança, exatamente dentro da barriga da mãe. Ok? Espero vocês no próximo vídeo.